coloquei assim, um encontro inevitável com as fraquezas humanas, porque se a gente vivencia um relacionamento e fica fugindo desse encontro inevitável, a gente vai para relacionamento em relacionamento e nunca aprofunda em nada, a gente sempre fica superficial, porque a gente nunca aceita essa, eu posso dizer um termo da filosofia, essa ontologia própria da natureza, que é quase que uma redundância, né? Porque da natureza já é próprio que é ontológico. Então é inevitável, não tem como a gente falar de ser humano sem falar de perdão, de reconciliação, né? Desse espaço onde a gente inevitavelmente esbarra na fraqueza humana, tanto do outro quanto a nossa, né? E aí pode ser que a gente pense o perdão como um aspecto ruim, né? Nossa, o outro fez algo que eu não gostei, o outro falou um negócio que eu não gostei. Então, mas de fato esse é um ponto nevrálgico e assim, importantíssimo para pensar nesse impulso de crescimento do amor, né? O amor e o egoísmo, eles ficam sempre ali dentro da alma brigando, né? Psiquicamente, o egoísmo puxa a gente para baixo, para a gente mesmo, para o ego, né, e vai virando esse general, as dificuldades inevitáveis, as fraquezas vão nos empurrando para superar, para amar com uma capacidade cada vez mais generosa, né? Então o perdão era para ser esse espaço do fim, como a gente pensa na história de Jesus, né? Jesus termina na cruz, podia ser uma derrota, né? Humanamente parecia uma derrota, né? Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, ou seja, já fiz tudo e agora eu estou na cruz. Então a derrota humana ali na cruz é o perdão de Deus para nós, é a nossa redenção, né? É ali que bate o martelo, que a capacidade humana sai do nível do mérito e entra num nível muito mais generoso de um amor que é divino, né? E a gente, psicamente, pensando na psicologia, eu quero até falar nesse sentido, eu vou falar do perdão nesse aspecto psíquico, né? Nesse aspecto mais relacionado à psique humana. Então a gente negar a nossa fraqueza, a nossa natureza humana, a gente pode falar no sentido teológico até no pecado mesmo, é ineficaz, né? Não funciona, não existe mecanismo psíquico que convença a gente que a gente não vai errar, né? Que a gente pode criar ilusões, mas de fato é ineficaz. E uma das consequências psíquicas da gente negar essa realidade tanto da vida que é perecível, né, da nossa fraqueza física, de ficar doente, de um dia a gente precisar de alguém, né, que a gente vive falando, mas eu não quero nunca precisar de ninguém, né, quando eu tiver idoso eu não quero ficar doente, eu não quero nada, porque a gente acha e cria ilusão, mas isso é ineficaz. O que causa no psicológico, no psique humano, né? Quando a gente não integra todas as nossas fraquezas e a fraqueza do outro, a gente vai se deprimindo e vai desmotivando, porque é uma batalha que não tem fim, né? A gente sustentar uma perfeição que a gente não tem na natureza é uma batalha muito cruel psiquicamente, né? E essa batalha a gente poderia chamar ela de perfeccionismo, né? Que está naquela ideia até da queda, né? Quando o anjo da luz ali, ele se sente tão iluminado que ele quer ser maior que tudo, então ele não encontra os próprios limites, né? Isso é a queda no sentido da teologia, mas também no sentido psíquico, né? Quando o nosso psicológico não compreende a nossa psique e entende uma ausência de limites, como aquela ideia, expressão de brincadeira usando como metáfora, mas já dá pra gente entender, que é a propaganda da TIM, né? Sem limites, tudo sem limites, como se fosse possível esse tipo de ausência de limites. Não existe. Então, dentro da nossa realidade, a única coisa que a gente pode entender enquanto perfeito é a nossa miséria alcançada pela graça, né? A graça que supera essa natureza, mas a gente nunca vai se adequar a esse nível perfeccionista, né?